Fala galera, tudo certo por aí? Tá começando mais um AFC Dicas, hoje com os jogos de domingo do Brasileirão que tá pegando fogo. E olha, eu já vou apresentar o Tadioto pedindo para já falar do primeiro jogo, porque é simplesmente Flamengo e Santos, um dos jogos mais aguardados, sem dúvida, deste campeonato, desde lá, quando a tabela saiu. E claro, pedindo para você dar o seu like, deixar o seu joinha, te inscrever no canal e lembrando do nosso bolão na Spin Sports, está valendo R$ 5.000 por rodada do Brasileirão. Flamengo e Santos, Adioto, só isso para você. Beleza, Gasparini, estamos aí mais uma vez. Cara, como eu gosto de falar do Campeonato Brasileiro, quando começa assim esses clássicos memoráveis que a gente tem aí, Flamengo e Santos foi talvez aí uma das partidas mais antológicas que a gente viu recentemente no futebol brasileiro, aquele jogo que não me sai da memória, que tinha o Ronaldinho Gaúcho de um lado e o Neymar do outro. Teve prêmio Puskás para aquele jogo, num gol que o Neymar fez. Então, assim, é um duelo histórico, né? Já teve Zico de um lado, Pelé de outro, então falar desse jogo é sempre muito bacana. Mas vindo aqui para o nosso momento atual, a gente tem duas equipes que estão indo completamente diferentes para esse jogo aqui, né? O foco para essa partida é muito mais do Flamengo do que do Santos. O Santos tem um jogo que vai ser carne de pescoço no meio de semana contra o Grêmio pela Libertadores. Claro, isso é coisa para outro tema que a gente vai fazer um vídeo falando de Libertadores, a gente vai abordar com detalhes essa partida. Mas o que isso influencia no Campeonato Brasileiro? Muito provavelmente o Santos vai visitar o Flamengo com uma equipe bem mesclada, mais para reserva que para titular. E como a gente sabe, o elenco do Santos não é nada assim esplendoroso, né? Tem algumas peças bem interessantes, mas quando apela para os reservas, fica bem limitada assim, a questão criativa, sobretudo, dessa equipe do Santos, e também algumas coisas que podem ser problema para enfrentar esse time do Flamengo, que além de focado, está muito forte. Me parece que o Rogério Ceni está encontrando aos poucos a dinâmica para essa equipe do Flamengo jogar. Além, é claro, de focar no Campeonato Brasileiro, o Flamengo não tem outras competições, então tem tempo para treinar, tem tempo para colocar em prática algumas movimentações que o Rogério Ceni gosta bastante e que a equipe, por característica, também consegue fazer, né? Eu acho que assim, é um dos jogos aqui que a gente tem no Campeonato Brasileiro com maior expectativa de gols, é quase um jogo de futebol europeu, se a gente for analisar as linhas que o mercado nos traz. Então, pelo fato da linha de over estar muito esticada, a gente tem a linha abrindo em 2,75, que não é uma linha normal no futebol brasileiro, a gente tem a linha entre over 2, over 2,25 na maioria das vezes. Aqui a gente tem uma linha em 2,75, ou seja, estão esperando pelo menos uns 3 gols nesse jogo aqui, né? Eu acho, para a gente trabalhar esse mercado aqui, teria que ser com bola rolando, é um mercado que pode ter valor se a gente trabalhar o over nesse jogo em live, mas pré-live eu acredito muito na vitória do Flamengo. Vou entrar no Flamengo -1, handicap asiático, tá pagando 1,86, acho até que a odd poderia estar um pouquinho melhor, essa odd vai a 2 aí, assim que o jogo começar, se estiver meio equilibrado, vai chegar em 2 aí com 10 minutos de jogo, que eu acho bem interessante pra gente trabalhar, mas vou guardar a entrada para gols para trabalhar no live, porque esse jogo aqui vai ser um jogo muito bacana da gente assistir. Bom, e como o clássico pouco é bobagem, Flamengo e Santos às 16 horas, é o jogo único do domingo à tarde, às 16 horas no Maracanã. Acabando Flamengo e Santos, às 18h15, na Neoquímica Arena em São Paulo, tem Corinthians e São Paulo. São Paulo mais líder do que nunca, sonhando de maneira bem concreta com o título brasileiro, e o Corinthians, é claro, louco para poder complicar a vida do seu grande rival. Por que aqui o São Paulo sonha de maneira concreta, como tu disse, com o título do campeonato, né? O São Paulo venceu o jogo atrasado que tinha contra o Botafogo na última rodada, goleou o Botafogo, inclusive. Esse jogo foi no meio de semana, junto com os jogos de Libertadores que as equipes brasileiras jogaram. O São Paulo jogou contra o Botafogo e goleou o Botafogo aqui e abriu aí 7 pontos para o segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. Essa é uma diferença considerável para essa altura do campeonato. A gente está aí na 25ª rodada, ou seja, já vai caminhando
para aquele momento decisivo do campeonato aqui, e o São Paulo tem essa gordura para queimar. Vai enfrentar o Corinthians fora de casa, que é um jogo tradicionalmente muito difícil, muito duro para a equipe do São Paulo, mas um detalhe interessante de retrospecto aqui, o São Paulo esse ano não perdeu nenhum clássico para os grandes do seu estado. Então, quando jogou contra Palmeiras, Santos e Corinthians, o São Paulo fez grandes jogos, não ganhou todos, é verdade, mas não perdeu nenhum. Então, levar esse retrospecto recente para um jogo contra o Corinthians que tem dificuldades é muito interessante para a equipe do São Paulo, tá? Eu acho assim, a forma que o Corinthians tem para conseguir vencer o São Paulo aqui é jogar mais fechado, jogar, quem sabe, com 2 linhas de 4, fazer uma mudança pequena no esquema para trazer os volantes um pouco mais para perto da linha de defesa e assim fazer com que os laterais do São Paulo, que são as grandes peças aí, que fazem o apoio e trabalham a articulação do time, não consigam chegar muito próximo da zona de passe para os 2 caras da frente do São Paulo, que são o Brenner e o Luciano, que vivem em excelente fase. Se sobrar uma bola, eles vão matar. Então, a melhor maneira do Corinthians enfrentar o São Paulo é daqui a pouco dar a bola para o São Paulo jogar e tentar sair nos contra-ataques. Tem alguns jogadores aí que podem fazer diferença. Daqui a pouco o Davó, que é um menino rápido aí, que o Corinthians tem que vem sendo titular nas partidas, mas é difícil, é um jogo complicado para o Corinthians. A minha entrada aqui é a favor do São Paulo. Handicap asiático menos 0,25 para o São Paulo, está pagando 1,75. Eu acho que é difícil trabalhar esse mercado em live, porque quando a gente trabalha apoiado no empate, essa odd ela não tende a subir muito conforme o jogo vai decorrendo. Então, handicap asiático menos 0,25 para o São Paulo. Eventualmente, se o São Paulo estiver muito bem, daqui a pouco pegar um back São Paulo para quem faz trade aí com o jogo rolando pode ser interessante. Beleza? Mas a minha entrada pré-live é menos 0,25 para o São Paulo a 1,75. No mesmo horário do Clássico Paulista, tem o chamado, às 18h15, tem o chamado jogo da briga de foice no escuro, né? Que é Sport e Coritiba. O Sport está beirando a zona de rebaixamento, nesse momento é o 16º, está a 1 ponto só do Z4, o Vasco tem 24, o Sport 25, e o Coritiba tem 21, é o 18º colocado, ou seja, o Coritiba pode sair da zona de rebaixamento, o Sport pode entrar, o Sport pode ficar ainda mais longe da zona de rebaixamento e afundar o Coritiba, ou eles podem ficar abraçados numa má fase caso de empate. É um jogo de nervos à flor da pele, tá, Dioto? A gente ainda não entrou na fase de desespero do campeonato, que são aquelas últimas 7, 8 rodadas ali que os times que estão na parte de baixo precisam vencer a qualquer custo, tá? Mas aqui a gente já tem o fator necessidade muito grande nas duas equipes, e quando a necessidade pega, coisas diferentes podem acontecer e nenhuma delas está ligada à organização tática, tá? Então, assim, a gente pode esperar um jogo das duas equipes tentando buscar o gol, mas não de maneira muito organizada. E isso prejudica muito a nossa leitura de jogo aqui. Pode ser um jogo under, pode ser um jogo over, pode ser um jogo que uma das equipes vai ter predomínio frente à outra, mas é um jogo excepcionalmente para a leitura de jogo. Então aqui trazer qualquer dica no pré-live é bastante arriscado, por isso pretendo trabalhar no live com esse jogo aqui entre Sport e Coritiba. Rodada 25 do Brasileirão, a rodada cheia de clássicos. Tem mais um para fechar a rodada no domingo à noite, às 8h30, o Clássico Carioca, Vasco da Gama também desesperado contra o rebaixamento e o Fluminense tentando se manter lá entre os primeiros colocados. Para mim, o Fluminense leva vantagem aqui. Não só pela fase que vive no campeonato, mas pela desorganização da equipe do Vasco. O Vasco tem muitas dificuldades, não vem conseguindo fazer bons jogos, engatou aí uma sequência ruim que pode colocar o Vasco na Série B do ano que vem. Então, como o confronto é doméstico aí, né, um clássico estadual, a tendência é que o Fluminense tenha uma motivação extra para empurrar o Vasco cada vez mais para essa zona de desconforto aí do Z4 da tabela do campeonato. Acho que o Fluminense vai com força para cima do Vasco, sim, talvez arrume uma vitória, mas as odds aqui para o favorito nesse caso estão um pouco descompensadas. Eu acho que a odd do Fluminense não poderia estar tão baixa nessa situação, por isso eu também vou ficar de fora desse jogo aí, vou fazer quem sabe alguma coisa em live nessa partida apenas.
E a gente vai acompanhar toda a rodada também com informações dos mais diversos canais aqui do Apostas FC. Valendo R$5.000 em bolão na Spin Sports. Você está convidado, o link está aqui na descrição. Tadioto, a gente se encontra de novo no vídeo da Libertadores. Semana que vem tem Libertadores, tem jogos decisivos. Combinado? Beleza, combinado. Até a próxima. Até a próxima, galera. Espero todo mundo aqui curtindo, compartilhando e dando o seu joinha, né? E, claro, se inscrevendo no canal. A gente se encontra. Valeu, forte abraço.